Fala investidores, beleza? O Lucas novamente aqui com vocês. Pessoal, hoje vamos fazer um comparativo de dois fundos de base 10, dois fundos que investem de maneiras parecidas. O MCHF11, um fundo de papel, porém que também investe em outros fundos imobiliários, e o VGHF11, que também é um fundo de papel e que investe também em outros fundos imobiliários. Então vamos aqui fazer um comparativo de qual deles está melhor para se investir no momento. Lembrando que o vídeo não é recomendação nem de compra nem de venda de nenhum ativo. Peço seu apoio ao canal, sendo membro dele. Se esse canal te ajuda de alguma maneira, se agrega valor ao seu conhecimento ou tem te ajudado aí na sua trajetória como investidor, pense nessa possibilidade aí de contribuir mensalmente com R$5 para o crescimento do canal. Fazer vídeos não é fácil, então eu peço aí o seu apoio. Fique até o final do vídeo que depois vamos considerar aqui colocar um ao lado do outro e qual deles tem a proposta de se desempenhar melhor no decorrer desse ano de 2023. Então, sem mais enrolação, vamos lá, pessoal. Começar aqui pelo MCHF11. Na sexta-feira, ontem, ele fechou valendo R$ 9,37. Seu dividend yield no momento está de 13,45. Essa é a sua rentabilidade acumulada dos últimos 12 meses. E ele pagou aqui nos últimos 12 meses por cada cota o valor de R$ 1,26. Continuando aqui descendo, nós podemos ver que seu valor patrimonial por cota é os R$ 9,41. Então esse daqui é o seu preço justo. Mas como vimos, ele está sendo negociado a R$ 9,37. Então uma diferença aí muito pequena. E se levarmos em consideração seu preço por PP, ele está aqui de 1. Então, praticamente, o MCHF11 ele está sendo negociado no seu preço justo. Ele tem um patrimônio aqui de R$ 304 milhões, conta com um pouco mais de R$ 14 milhões em caixa disponível para ele fazer futuros investimentos, e ele é um fundo que conta com um pouco mais de 69 mil cotistas. Além disso, ele tem uma liquidez média diária superior a 1,2 milhões de reais, uma boa liquidez, e seu último rendimento anunciado foi aqui de 10 centavos por cada cota. Ele anunciou aqui no dia 12/7 e vai realizar o pagamento aqui no dia 19/7. Isso vai corresponder a um rendimento de 1,06%. E aqui embaixo nós podemos ver o seu histórico de pagamentos, desde que ele começou lá no mês de agosto de 2021 para cá. Podemos ver que esse ano de 2023 ele sempre vem pagando aqui 10 centavos, desde lá do mês de janeiro em diante. Ele diminuiu um pouquinho aqui os seus rendimentos. Podemos notar aqui que seu rendimento de 2023 está menor do que o ano de 2022. Isso porque a maior parte do seu patrimônio estão investidos em CRIs e a maioria deles estão indexados ao índice IPCA. Então, em 2022, o IPCA ele estava muito elevado, então ele acabou assim pagando bons rendimentos. Porém, o IPCA de lá para cá, nesse ano de 2023, tem diminuído, e isso acabou impactando assim em um rendimento menor aos seus cotistas. Vindo aqui agora no seu relatório gerencial, vamos ver algumas informações importantes sobre esse fundo. Ele é um fundo que tem como gestora a Mauá Capital. Teve início lá no dia 1/7 de 2021. Como eu mencionei, sua gestora é a Mauá Capital. Ele tem uma taxa de gestão aqui de 0,7% e uma taxa de administração de 0,18%. Somando elas duas, vai estar 0,95%. Ele também cobra uma taxa de performance de 20% sobre o que exceder a variação do INFIX. Aqui podemos ver que atualmente o MCHF11 ele investe de duas maneiras, porém ele divide essas duas maneiras que ele investe. A sua maior parte do seu patrimônio estão investidos em CRIs, porém ele divide em CRIs estruturados pela própria gestora Mauá Capital, então não tem uma securitizadora por detrás, e ele tem os CRIs que são estruturados por uma securitizadora. Atualmente, os CRIs estruturados pela Mauá Capital correspondem aqui a 48% do seu patrimônio, tirando como referência aqui o mês de maio de 2023. Os CRIs de crédito correspondem a 24% do seu patrimônio, e ele também investe em outros fundos imobiliários, que ele divide entre fundos imobiliários de CRI, no caso de papel, e fundos imobiliários de tijolo. Os de papel correspondem atualmente aqui a 12% e os de tijolo correspondem a 11%. E o restante do seu patrimônio está disponível aqui em caixa para futuros investimentos. Subindo aqui, nós podemos ver que os CRIs estruturados pela própria gestora estão indexados, a sua maioria, estão indexados ao IPCA, mais uma taxa fixa aqui de 12,9% ao ano, então uma taxa elevada. Ele tem esses outros CRIs
CRIs de créditos, também indexados ao índice IPCA com uma taxa fixa de 10,3%. Aqui nos estruturados ele tem um valor de 149,3 milhões investidos e no de crédito ele tem 75,3 milhões de reais investidos. E em fundos imobiliários, atualmente ele tem aqui 73,3 milhões de reais investidos. E aqui no site Status Invest vocês podem ver quais os fundos imobiliários que atualmente o MCHF11 ele investe. Ele mostra aqui o ticket do fundo, o segmento de atuação desse fundo, o valor que ele tem investido em cada um deles, a quantidade de cotas que ele tem e o patrimônio líquido, no caso o PL do MCHF11 em cada um desses fundos. Se somarmos aqui, o MCHF11 ele tem no total aqui a quantidade de 28 fundos imobiliários que atualmente ele investe. E aqui embaixo nós podemos ver o segmento de cada um deles. A maioria deles são fundos imobiliários de papel, que corresponde a 80%. E ele tem fundos aqui também de desenvolvimento, fundos mistos, de indústria e logística, de lajes corporativas e de shoppings. Mas como percebemos aqui, a maioria dos seus fundos são também do segmento de papel. Vindo aqui agora, pessoal, no VGHF11, atualmente ele está custando R$ 9,64. Seu dividend yield está de 13,7%. E nos últimos 12 meses, por cada cota, ele pagou aqui o valor acumulado de R$ 1,26. Descendo aqui, nós podemos ver que seu preço justo, no caso, seu valor patrimonial por cota, é os R$ 9,69. Aqui em cima está custando R$ 9,64. Então, acima do que seria o seu preço justo. E se levarmos em consideração o seu preço sobre VP, ele está de 1,04. Então, no momento, o VGHF11 está custando 4% mais caro do que seria o seu preço justo. Podemos ver que ele tem um patrimônio aqui de 677 milhões de reais, tem um pouco mais de 40 milhões em caixa disponível para futuros investimentos e conta aqui com um pouco mais de 249 mil cotistas, chegando aí a 250 mil. Ele tem uma liquidez média diária muito boa, superior a 1,9 milhões de reais. E seu último rendimento anunciado e já pago foi aqui de 12 centavos por cada cota. Lembrando que ele sempre anuncia no último dia útil de cada mês e 5 dias úteis depois do mês subsequente ele realiza o seu pagamento. Esse dividendo aqui correspondeu a um rendimento no mês de 1,25%. Um excelente rendimento. E aqui embaixo nós podemos ver o seu histórico de pagamentos, desde que ele começou lá no ano de 2021, no mês de março, então quase a mesma época do MCHF11, que começou no mês de janeiro, e de lá para cá nós podemos ver os seus pagamentos. Como eu falei, podemos ver que ele vinha aqui pagando dividendos muito elevados, na casa ali dos 15 centavos, chegou a pagar até 18 centavos, por causa do IPCA. Os seus CRIs, na sua maioria, estão indexados ao IPCA. Então, como o IPCA nessa época aqui, final de 2021 para início de 2022, estava elevado, ele acabou pagando altos rendimentos aos seus cotistas. Aqui no seu relatório gerencial, podemos ver um pouquinho melhor sobre esse fundo. Primeiramente, qual é o seu objetivo? Ele tem como objetivo o investimento em ativos alvos. Ele citou vários tipos de ativos aqui, mas ele investe principalmente, como vamos ver lá, em CRIs, em SPE e em FITICs, além de outros fundos imobiliários. Ele tem uma taxa de gestão e administração que corresponde a 0,90% ao ano. Ele cobra também uma taxa de performance que corresponde a 20% sobre o que exceder o IPCA, mais a média do yield anual do IMAP5. A sua gestora é a Valora Gestão de Investimentos e ele é administrado pelo Banco da Ecoval. Aqui podemos ver a sua alocação por ativos alvos, no caso, quais os investimentos atuais do VGHF11. A maioria deles, 62,5%, estão investidos em CRIs, que são certificados de recebíveis imobiliários. Ele investe aqui 25,8% do seu patrimônio em outros fundos imobiliários. Ele investe também 5,2% do seu patrimônio em FITICs, 4,4% do seu patrimônio em SPE e 2% em ações do setor imobiliário. Então essas são aí as suas maneiras de investir. No total são 5, porém, seus carros-chefes CRIs e outros fundos imobiliários, que corresponde aí a quase 90% do seu patrimônio. Levando em consideração apenas os seus CRIs, a sua maioria está indexadas ao índice IPCA, que segue aqui 3 variações.
E o restante, 47,4%, estão indexadas ao índice CDI. Então ele é um fundo que está bem distribuído aí com respeito aos seus indexadores. Ele não tem uma exposição a apenas um deles, né? Ele está aí praticamente com a metade em cada um desses indexadores, o que é um ponto positivo, não ficar dependente de apenas um indexador. Aqui nós podemos ver alguns dos seus ativos, né? CRIs, FITICs, assim por diante. Com respeito aos seus CRIs, podemos ver que ele tem um valor total investido aqui de 462 milhões de reais. Em FITICs, ele tem um valor investido de 38 milhões de reais. Descendo aqui, nós podemos ver que em fundos imobiliários ele tem um valor total investido de 190 milhões de reais. Em ações, ele tem quase 15 milhões de reais investidos e em SPE ele tem aqui 32 milhões de reais investidos, que somado tudo vai dar o valor de 739,7 milhões. Esse é o valor total no momento investido pelo VGHF11 nesses diferentes tipos de investimento. Agora, colocando um ao lado do outro, pessoal, vamos ver qual deles tem se desempenhado melhor. Atualmente, em questão de valor acessível, o MCHF11 ele tem um valor mais em conta do que o VGHF11, porém a diferença aqui é pequena. Com respeito ao dividend yield, o MCHF11 ele tem uma rentabilidade um pouco maior que o VGHF11. Com respeito ao preço justo, ao indicador P sobre VP, podemos ver que o MCHF11 ele está sendo negociado no seu preço justo. Já o VGHF11 ele está custando 4% mais caro. Então, o MCHF11 é mais atrativo no momento. Com respeito à liquidez, os dois passam aí de 1 milhão de reais em negociações ao dia, porém o VGHF11 tem uma liquidez superior ao MCHF11. Em questão de patrimônio, o VGHF11 ele tem praticamente o dobro do MCHF11, então ele sai vencendo nesse quesito. Com respeito ao caixa, o VGHF11 ele tem um caixa bem superior ao MCHF11, então ele tem assim mais poder de investimentos. Com respeito ao cotista, o VGHF11 ele tem um número bem superior ao MCHF11. Com respeito às gestoras, são duas gestoras aí interessantes que até no momento têm realizado um bom trabalho, pelo menos ao meu ver. Com respeito à taxa de administração, o VGHF11 destaca com uma taxa um pouco menor do que o MCHF11, e com respeito à taxa de performance, cada um segue um indicador diferente. O MCHF11 segue o INFIX, 20% sobre o QCD e o IFIX, e o VGHF11, 20% sobre o QCD, o IPCA. Porém, independente disso, os dois cobram aí 20%. Então, pessoal, qual deles, na sua opinião, está em melhor situação para se comprar? O VGHF11 ele tem aqui indicadores um pouquinho melhores, por exemplo, com respeito à liquidez, patrimônio, caixa, número de cotistas e a sua taxa de administração. Porém, devemos levar em consideração não apenas isso, né? Se levarmos em consideração aqui que o VGHF11 está 4% mais caro, sendo que o MCHF11 não está caro, está no seu preço justo. E a rentabilidade e a cotação atualmente, o valor acessível do MCHF11 estão melhor do que o VGHF11. Então fica aí essa disputa bastante interessante. Mas deixa aí nos comentários qual deles você acha melhor para se investir no momento. Ou se você já investe em algum deles. Deixa aí nos comentários. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixe seu like, deixe seu comentário que ajuda bastante no crescimento do canal. E até o próximo vídeo.